Fala galera, tô na área, beleza? Me coluna de jogada 10 de Flamengo 0, Bragantino 3 começa agora. Flamengo mantém a sua rotina de derrotas em Bragança, perde pro Bragantino e preocupa, né? E aí preocupa porque o time parece que vem em queda técnica nos últimos jogos. A gente vai falar sobre isso, falar sobre as escolhas do Jardim. E aí preocupa porque começa a distanciar, né? O Palmeiras venceu e abriu 8 pontos pra gente com o jogamento, seria 5, vai, se o Flamengo ganhar do Mirassol. Vou mostrar os 11 que o Léo levou para campo ontem. Vamos lá, Rossi, Royal, Ortiz, Vitão, Ayrton Lucas, Eric, Jorginho, Paquetá, Luiz Araújo, Samuel Leno e Pedro. E aí tem a questão dos jogadores que vieram da data FIFA e que não estiveram à disposição. Arrascaeta, que jogou os 2 jogos. O De La Cruz jogou menos, tanto que entra depois no segundo tempo, jogou 1 minuto. E ele entra no segundo tempo, mas Léo Pereira, Danilo acabou entrando, jogou um pouquinho no jogo do Brasil, mas entrou também hoje. Mas assim, para os 11 iniciais era o que ele tinha. E ele colocou em campo e desde o início o Flamengo mostra muita dificuldade em conseguir duelar com o time do Bragantino. O time do Bragantino, o Mancini, viu o jogo do Corinthians, provavelmente, né, contra o Corinthians, e a dificuldade que o Flamengo teve porque estava tomando marcação alta e não conseguia sair para jogar, ela se repete, e é de uma maneira até um pouco mais ostensiva, né, mais forte do Bragantino, porque a molecada é muito mais física, né, mais nova, então consegue manter o nível de marcação alta e pressão mais tempo, e o Flamengo sofre os 20 primeiros minutos muito, assim, né, acho que até os 20, se eu não me engano, um jogo bem ruim do Flamengo, não conseguindo ver bola. Aí um pouco antes toma o primeiro gol, né? Uma jogada que o Bragantino sai, troca a bola, o Flamengo estava atacando, se não me engano, acaba perdendo a bola. A bola vai para o lateral esquerdo, para o Capixaba acha o Pita numa bola metida entre os zagueiros, o Pita entra, já percebe o Rossi saindo para tentar abafar, dá um totozinho por cima, 1-0. E o Flamengo não segue o Flamengo sem conseguir criar nada. Na verdade, o Flamengo não cria nada, acho que no jogo todo, tá? Uma jogada trabalhada, acho que talvez tenha uma só no primeiro tempo, que é uma metida de bola do Jorginho pro Ayrton Lucas, que tenta chutar em vez de cruzar pro Pedro, enfim. Mas fora isso, é nada. E aí, aos 38, um chute do Gabriel lá de longe. O Rossi, assim, marcação lenta, né? Marcação chegando atrasado. E aí tem uma questão importante em relação a isso, porque aí o Pulgar vai ser um dos atores dessa derrota, mas chegou muito atrasado. Ontem estava chegando atrasado nas marcações. Né? O Jorginho talvez menos do que ele, né? Porque o Jorginho, inclusive, conseguiu roubar bastante bola e tudo mais. Do que jogaram ontem é o que se salva, na minha opinião. Mas o Pulgar, assim, chegando muito atrasado nas bolas, né? E o Flamengo toma o segundo aos 38 e quase toma o terceiro, né? Acaba um cruzamento, assim, o Pita chega um pouquinho atrasado, podia ter saído o primeiro tempo com 3-0. Um jogo bem ruim do Flamengo, assim, bem ruim, tá, sabe? Assim, talvez o Jorginho tenha sido o único que tenha se salvado dessa brincadeira aí. Aí, segundo tempo inicia, o Flamengo faz logo no intervalo 2 substituições, sai o Paquetá e o Luiz Araújo, que não jogaram absolutamente nada. Aliás, Paquetá para mim é uma decepção até agora, sempre tenta uma jogada com efeito, uma firulinha, sabe, uma bola difícil, ele tenta dar para debaixo da perna, tenta fazer sabe, tenta rodar, sabe, todo respeito, cara, não tá rodando ainda, não tá funcionando, faz o simples, né, faz o simples, sabe, assim, é muita firuleira, sabe, muito pé em cima da bola. Sai ele e o Araújo, que também não jogou nada, né? Tipo, uma coisa que é importante falar, não sei se é da coletiva, aí rapidinho um parênteses aqui.
eu não sei quem foi que perguntou, mas que ele viu dois jogadores que pareciam que estavam com bateria baixa, sabe? Até triste, né? Ele chegou a falar que ele parecia cabeça baixa, claro, que era o Luiz Araújo, se não me engano, e o Lino do outro lado. E aí o Jardim falou que, não, não, tudo mais. Mas de fato, assim, o Luiz Araújo parecia pilha fraca, sabe? E aí é substituído pelo Carrascal e Cebolinha, que entraram, não fizeram nada. E aí, aos 4 minutos, o seu Eric Pulgar vai disputar uma bola no alto, bola cai, ele, na hora que ela provavelmente ele deve ter sentido alguma coisa, ou o cara tentou chega para lá nele, ele vai dar um soco de costas, né? O juiz não vê, mas ele dá uma entrada que é tipo um soco com as duas mãos, assim. E aí, assim, o que me impressiona que o VAR entra no Brasil em 2019, né? Isso, se eu não me engano, ou 2018, não lembro. Acho que 19. E, cara, não é possível que o cara da experiência do Pulgar ache que isso não vai ser visto, cara. Sabe? Vou dar uma porrada aqui, o juiz não vai ver como era antigamente, sabe? O bicho tá lá do outro lado, a bandeirinha não viu, porra. Óbvio que chamaram o cara, ó, meu irmão, o cara deu um soquete no amigo aí. Ele é expulso com 4 minutos do segundo tempo, ou seja, tudo que se tentou rearrumar, e aí depois eu vou falar sobre as escolhas do Jardim e tudo mais, o que eu tô esperando dele, já não esperava muito, já falei para vocês isso, não é o técnico que eu gosto, não acho essa Coca-Cola toda e enfim, eu não vou ficar aqui chorando por causa da demissão do Felipe, acho que já foi, não tem o que fazer, e esse cara é o cara que tem, e é isso aí, mas explica um pouco o que se espera dele, o que se espera dele. O Jardim tentando rearrumar o time e ele me arrebenta tudo com 4 minutos do segundo tempo, né? Então, assim, essa derrota tá obviamente na conta do Jardim, isso não tem a dúvida nenhuma, né? Quando o time todo não tá bem, a culpa não é do jogador, é do técnico, é do coletivo, então é o técnico. E ele teve 15 dias para trabalhar, e enfim. E aí, o Flamengo toma o terceiro aos 9. Aí aí o nosso querido Jardim tira o Lino e bota o De La Cruz, são os 12. O Flamengo chega a tomar o quarto gol. Não, e depois sai o Pedro e entra o Wallacian. Ele chega a tomar o quarto gol aos 26, e aí estava impedido. Não, toque de mão, desculpa. O jogador dá uma cortada de vôlei e aí anula o gol depois aos 29. E aí o Bragantino ficou 3-0. O Flamengo também não corria muito atrás, não, sabe? Esperou acabar, né? Aí ele tira o Ayrton Lucas e bota o Danilo, mas aí já 3-0, era só esperar o tempo passar e abraçar a derrota. E aí, cara, vamos lá, vou começar a falar um pouco aqui sobre o time, né? Sobre o time. Não, o time foi ruim porque ele não conseguiu contar com o Arrascaeta, não conseguiu contar com o Plata. Até o Plata tava. Vai vender o Plata, não vai ficar, não vai. Aí o presidente fala: não, o Plata vai ficar, não está em negociação. E aí o Plata joga lá, aparece no Equador, joga até bem e tal, volta. Não jogou ontem, porque jogou acho que os 2 jogos, né? O Arrascaeta jogou os 2, enfim, não tinha como botar essa galera, isso é fato. Léo Pereira. Mas assim, o Flamengo, desde que o Jardim chegou, acho que o Flamengo não fez nenhum jogo bom. Acho que fez jogos ok. E aí tem muito a ver com o tempo que ele tem de trabalho, tempo que ele tem para treinar, e essa era a desculpa eu aceitava essa desculpa. Não teve muito tempo, tá treinando, tá trocando roda com o carro andando e tudo mais. Venceu alguns jogos, bons jogos, né? Bons jogos que eu digo, venceu jogos de adversários que dá para dizer que são difíceis, né? O Botafogo fora de casa, de novo lá no Engenhão, e venceu o Cruzeiro no Maracanã, do Tite.
E aí depois empata com o Corinthians fora, com o jogador expulso também, injustamente, mas foi expulso, e ontem perdeu. Primeira derrota do Jardim. Também com o jogador expulso, mas jogando um futebol muito ruim quando estava com 11. Assim, e aí, de novo, eu vou falar o que eu falei aqui nas outras colunas. Eu não gosto do tipo de jogo de reativo, de jogar em transição. Acho que não é a característica do Flamengo, acho que não está no nosso DNA. E é tudo ao contrário do que o Felipe pregava e eu entendia que era o que a gente queria, que é um Flamengo dominante, que empurra o adversário onde quer que esteja, para dentro do campo deles. A gente jogando com a bunda na parede, esperando e tentando fugir numa jogadas de transição e velocidade, verticalizar aquelas coisas todas. Nada disso está acontecendo porque acho que, na minha opinião, a questão maior é desfazer o que desaprender, não assim que se pode, não sei se essa palavra não deve existir, mas desaprender o que o Felipe tinha passado para aí começar a aprender o que o Jardim quer passar. E isso tem um custo, porque você vai ter lembranças de um tentando absorver do outro, e você fica. Isso pode ocasionar esses apagões, né, digamos assim, porque, enfim. Então, assim, me preocupa muito, porque, quando eu falei me preocupa no início, porque, assim, a gente vai ter uma toada de jogos agora, até a parada da Copa, são 17 jogos, se eu não me engano, contando com o Libertadores, que não vai ter tempo nenhum para nada, assim. Ele não vai ter os 15 dias que ele teve, por exemplo, na data FIFA, ele não vai ter. Ele não vai ter. Acho que foi 15, talvez seja exagero. Não lembro agora. Bom, enfim, ele não vai ter. E aí, cara, como é que você vai desaprender, né, algo que você jogava há 2 anos, né? 2 anos, um ano e 7 meses, talvez, para aprender algo novo ou ideias novas sem ter tempo para treinar. E assim, e o custo disso é não ir bem. Não ir bem, distanciar no brasileiro, o atual campeão brasileiro não conseguir disputar o brasileiro. Já tem aí 8 pontos. Né? Tem o jogo contra o Santos domingo, que é um jogo. O time do Santos é bem mais ou menos. Ontem, inclusive, estava tomando um calor do Remo em casa, mas. Enfim. O Flamengo já vai pressionado por conta da derrota. Aí vai para Cusco, 3.000 cacetada, volta para pegar o Fluminense, que está jogando bola, o segundo colocado nesse momento. O brasileiro, a gente está em sexto. Né? A chance da ruim é grande, tá? Assim, porque o time ainda está tentando absorver ideias, umas novas ideias do Jardim. Então, assim, para mim, tá na conta do seu presidente, BAP, porque essa mudança é uma mudança muito forte, que talvez a repercussão, ou até o time começar a andar, só vai funcionar depois da Copa do Mundo. E aí, amigo? E aí brasileiro vai pro cacete, aí vai tentar as Copas, se as Copas não forem pro cacete antes. Entendeu? Então, aí o ano vira um ano de merda, porque o presidente fez uma escolha de merda. A verdade é essa. Tá? O futebol profissional do Flamengo é uma falácia, enquanto ele mete a mão, como ele fez, e ele vai continuar fazendo, aparentemente. E tá na conta dele. Beleza? O time que foi super campeão no ano anterior vira um time que é um time comum. E o Flamengo, nessa transição, ideias do Felipe para ideias do Jardim, é um time comum. Comum, porque não vai ter esses apagões, como eu falei, vai ter rampa de curva de aprendizado, enfim, toda aquela coisa que a gente sabe. Enfim, e é isso, beleza? Coluna de Jogada 10 espero que tenham gostado. Até depois do jogo do Santos, beleza? Valeu, um abraço. Tchau.